Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e hoje eu estou com um convidado muito especial no canal, que é o Gabriel Poliglota. Você pode se apresentar e falar um pouquinho da sua experiência, Gabriel? Muito obrigado, Beatriz, com certeza. Eu sou um apaixonado pelo aprendizado de línguas. Eu venho ensinando idiomas há bastante tempo. E eu tenho, tenho 30 mil alunos em 118 países. A maioria deles aprendendo inglês, mas muitos alunos também aprendendo como aprender outros idiomas. E eu sou autor publicado no Brasil. Ensino também norte-americanos a melhorar o inglês deles, com redação e tudo mais. Sim, muito legal. E, Gabriel, uma coisa que eu achei interessante sobre os seus vídeos que você comenta é sobre aprender novos idiomas. Quantos idiomas você já começou a aprender, que você já teve um interesse em aprender, que você já estudou? Bom, assim, muitos idiomas eu comecei só um pouquinho para aprender algumas frases, para aprender a dizer alguma coisa. E em muitos deles, logicamente, eu tenho muito interesse em um dia aprender mais, mas aprendi muito pouco. Por exemplo, Tagalo é um desses idiomas, por exemplo, até hebraico eu aprendi algumas frases, tenho alguma noção da estrutura do idioma, mas não aprendi muito. Então, quer dizer, eu comecei a aprender, talvez, cerca de 40 idiomas. Mas, claro que falar bem, eu falo por volta só de 11 desses 40. Só, 11. E quando você se interessa por um idioma, qual é a primeira coisa que você faz para começar a aprender? Qual é o seu método para começar a aprender um idioma? Geralmente depende do idioma e depende, por exemplo, se for um idioma que tem alguma relação ou é próximo a um idioma que eu já conheço, eu vou já tentar começar com um idioma que seja até intermediário. Digamos então, por exemplo, se eu só soubesse português e quisesse aprender espanhol, eu acho que eu já ia começar assistindo vlogs no YouTube, coisas assim, tentando ter uma alta exposição ao espanhol logo de cara, porque muito já quer dizer, dá para se entender bastante logo do início. Agora, se for um idioma do qual eu não tenho muita noção, quer dizer, se for um idioma bem distante dos idiomas que eu conheço, então, geralmente, eu gosto de começar com várias ferramentas, assim, e ver quais que eu prefiro. Por exemplo, eu gosto muito do Duolingo, assim, especialmente pro início do aprendizado. Então, por exemplo, para polonês, eu comecei a aprender bastante com o Duolingo, terminei a árvore do polonês, mas agora também o polonês tem uma conexão com o russo, que eu já falo melhor. Então, foi um pouco, teoricamente, mais fácil, mas, logicamente, é um idioma bem complexo ainda. Mas, quer dizer, o mais legal é realmente testar, né, ferramentas diferentes. E daí ver o que você gosta, o que você prefere. E sempre tentar realmente ter uma exposição legal ao idioma, mesmo no início. Especialmente texto e áudio, eu diria, de temas que você gosta, que te interessam. Vamos dizer aí, por exemplo, se alguém estiver aprendendo polonês ou até mesmo inglês, por exemplo. Se você pegar texto e áudio de material de temas que você realmente curte, vamos dizer que alguém goste muito de futebol. Daí, quer dizer, a pessoa pode procurar bastante texto e áudio sobre a Premier League da Inglaterra. E ter aquela exposição, quer dizer, você tem um certo nível de familiaridade com aquele tópico já, quer dizer, você conhece bastante sobre o futebol em si. E daí ter aquela exposição vai te ajudar a construir uma base legal no inglês, usando um tema que você já conhece e que te interessa. Então, por aí que eu começaria. Exatamente, eu concordo plenamente. Eu sempre tenho que encontrar alguma coisa que eu goste de fazer naquele idioma, porque não adianta a gente forçar alguma coisa, um texto com áudio, por exemplo, de algum assunto que não interessa, né? Sempre é importante ver alguma coisa. E como você falou, no espanhol, por exemplo, um idioma que já é um pouco mais familiar, já dá pra conseguir começar num nível um pouquinho mais avançado, porque a gente compreende mais, né?
Sim. E aí, daí, tipo, se você tiver, logicamente, se um brasileiro pegar um texto super avançado de espanhol, ou, sei lá, tiver exposição especialmente a um certo sotaque do espanhol que seja mais difícil, por exemplo, o chileno ou o cubano eu acho meio difícil também de entender, às vezes, alguns sotaques regionais da Espanha em si, daí o ideal é realmente dar um passo para trás, né? Quer dizer, se você pegar um texto muito difícil ou um áudio muito difícil e procurar um material um pouco mais fácil, né? E não not get overwhelmed with it. Quer dizer, não se sentir sobrecarregado. Essa é a palavra. Sim, não sei demais, sim. Sim. E normalmente os idiomas que você tem interesse, você sempre aborda de maneira autodidata ou já tentou fazer cursos também? Bom, eu fiz certos cursos assim durante minha carreira, né, de aprendizado, por exemplo, mas geralmente eu abordo eles de uma maneira autodidata, assim. Por exemplo, quando eu cursei a universidade aqui em Vancouver, o meu major foi finance, na Solar School of Business. Porém, quer dizer, nessa escola de business, a gente tinha certos pré-requisitos de elective courses, de outras matérias. Então, daí, né, na universidade, eu pensei, por que não fazer alguns cursos de idiomas, né? Fiz cursos fiz um curso de espanhol, por exemplo, avançado, de alemão, de francês, e eu já estava falando, acho que naquela época, eu ainda não era fluente, eu não era fluente em francês e alemão ainda. Mas o curso me ajudou um pouco para dar uns passos para frente. Porém, daí também eu fiz Classical Studies, filosofia na universidade, tudo mais, história e tudo mais. Sim, minors, exatamente. Meu major foi finanças, daí tinha um minor de... Mas na realidade eu não declarei um minor em si. Eu só realmente fiz os cursos para completar os pré-requisitos da universidade, né? Para obter o bachelor. Então, mas foi divertido fazer, sabe, esses cursos randômicos. Eu fiz um dos cursos de espanhol que eu fiz foi um curso do 4º ano, avançado de translation de espanhol para inglês, de inglês para espanhol. E o engraçado foi que, tipo, logicamente, eu tirei o curso de letra e tinha uma galera canadense aqui fazendo o curso cujo o major era espanhol, mas apanhava feio. Eu achei, poxa, galera, quer dizer, o seu major é espanhol, o meu é business. Mas tipo, logicamente, eu com uma grande vantagem, né, de falar já, ter um certo nível no espanhol e, né, ter a língua madre como português. Ajudou. Muito bem, muito bem. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de perguntar. Muito obrigada por participar do vídeo. De nada, um grande prazer. Confiram o canal do Gabriel, eu acho que a maioria de vocês já conhece, tem muita informação bacana para quem quer aprender idiomas. Muito obrigado. Tchauzinho. See you on Tuesday.